Esta semana, Pedro Mexia sente-se maltratado, com T grande. João Miguel Tavares está absolutamente contra, ou então a favor, e Ricardo Araújo Pereira declara-se astrofísico. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos na semana em que Portugal regressou aos mercados e em que o Governo admitiu que é preciso renegociar as condições em que vamos pagar a dívida à Troika. Havemos de falar disso neste Governo Sombra, mais adiante, mas antes o Pedro Mexia, sem pressas, quer ser Ministro da Pressa. Desculpe, qual é a pressa? A pressa, pelo menos, foi expressa nas palavras do Dr. Silva Pereira. Pergunto-lhe que reações então é que têm essas palavras. Qual é a pressa? O argumento é que temos um círculo eleitoral nacional muito apertado, com autárquicas seguidas de europeias. Esse argumento não colhe. Portanto, a tua direção é isso. Qual é a pressa? Qual é a pressa, Pedro Podia continuar Mexia? em loop até... Este é o grande momento. Você faz carinhas, não é? É o grande momento de António José Seguro, que achou que podia... Em geral, os partidos, os líderes da oposição, costumam achar, e com boas razões, porque é isso que tem acontecido historicamente, deixar apodrecer o governo e depois o poder cai-lhes no regaço. Simplesmente, quando o PS começou a ter alguma esperança de que o governo esteja a prazo, quer dizer, a prazo estão todos os governos, mas que a queda do governo não demora muito, assim que se começou a falar na possibilidade de eleições antecipadas, assim que se começou a vislumbrar um chumbo do Tribunal Constitucional, percebeu-se que pode haver eleições. E agora, de repente, numa semana, Pedro Silva Pereira, Carlos César, António Costa, vários ex-presidentes da Jota, José Lelo... Os chamados barões do PS. Todos eles que é uma expressão que normalmente não se usa, usa-se mais para o PSD, mas no caso do PS também faz sentido. Sim, não são barões, porque é um partido republicano, são comendadores, vá. Os comendadores do PS perceberam que podendo haver eleições, ou achando eles que vai haver eleições, havendo ainda por cima umas autárquicas, que é bom que um líder, portanto o PS vai ganhar as autárquicas à grande, tudo indica, e é bom que um líder novo entre a tempo de ganhar as autárquicas e de ter um impulso. Eu, por acaso, rebato... Mas já rebates. Não me deixas rebater já. Rebaterás... Só te posso rebater depois. Não, rebate-me depois, por favor. Ok. Então está bem. A pedir assim, eu rebato. Isto tem horários para rebater agora. Com o Pedro Mexia é tudo assim. Mas- Não dá para rebater a qualquer hora. E agora, foi muito engraçado estas 5 vezes do qual é a pressa. A pressa é correrem com ele. Quer dizer, a pressa que o PS percebeu e que o país percebeu, sobredotudo depois da... A questão aqui é António Costa, não é? Da infelicíssima intervenção de António José Seguro esta semana, depois do anúncio do nosso regresso aos mercados, etc. Falamos disso daqui a pouco. Uma conferência de imprensa patética. A pressa é tirá-lo de lá e, provavelmente, se António Costa quiser... Só que António Costa tem que saber o que é que quer. Se quer ser Presidente da Câmara, Primeiro-Ministro, Presidente da República, Papa, quer dizer, ele neste momento tem todas as carreiras à sua frente. E isso pode não ser bom para ele. António José Seguro tem razões para temer uma antecipação dos calendários que ele próprio tinha anunciado? Não, tem a ver com isso. Eu quero rebater. Podes rebater agora. Posso-te rebater? Não podes rebater, podes rebater o argumento só. Eu te rebater. Eu rebato só, não é a conclusão do Pedro Mexia. Eu tenho dúvidas que estas movimentações sejam porque começa a chegar a vitória ou a possibilidade de eleições legislativas. Eu acho que estas movimentações acontecem por António José Seguro ter tido esta semana a maior derrota, digamos assim, do seu consulado à frente do secretário-geral. Exatamente porque o governo teve Pedro Silva Pereira que lançou a deixa com alguma malandrice à mistura, pegando nas palavras de António José Seguro, que tinha dito que havia uma antecipação de calendários. Augusto Santos Silva disse não temos só um problema, já não sei qual foi a expressão que ele utilizou, temos um problema de liderança. Portanto, a guerra está aberta. Sim, neste momento mas a guerra está aberta, não porque eu acho que eles acham que haja neste momento uma hipótese real de repente o PS chegar ao poder, mas porque já toda a gente percebeu, incluindo as pessoas do PS, que aquele senhor é de tal modo incompetente
claramente que se as coisas continuarem a correr assim, o PSD, numas futuras eleições, tem hipótese de as ganhar. Mas deixa-me então... Eu quero É essa a minha leitura. Deixa-me Queres rebater o rebatimento, Sim, porque, quer dizer, a lógica geral dos partidos é, se não é para fazer eleições agora, deixa lá estar alguém a aquecer o lugar até ser eleito a haver eleições. Sim, mas ninguém gosta de ser líder da oposição. A questão mas aqui na tem a legislatura. ver, pelo que percebi, com o facto de, se António Costa se candidatar às autárquicas, Exato. depois dificilmente poderá Exato. ser candidato à liderança do PS e, portanto, teria de haver uma definição prévia antes das autárquicas com o Congresso do PS Não é que obrigatório. resolvesse a situação. Aliás, perguntaram a António Costa com bastante insistência se ele admitia ser presidente de Câmara e ao mesmo tempo líder de secretário-geral e ele calou-se que nem um ratinho, recusou-se a abrir a boca Sim, mas ele sobre não o que vai é que fechar fosse. nenhuma porta, não é? Portanto, Mas ou vai seja, as escolher- portas estão abertas, mas é pode exatamente escolher, isso. mas pode escolher um número 2 para a Câmara, para a lista da Câmara, que o E substitua. depois salta, E não é? depois salta. Não é inédito. Não é inédito. Um Carmona Rodrigues qualquer, não? Não, enfim, não é inédito. E Rebate há lá pressa ou não há então, pressa? rebate o meu rebatimento. Eu acho que... vou rebater o teu rebatimento. Porquê? Porque o João Miguel Tavares disse, erroneamente, na minha perspectiva, que o que os militantes do PS estavam a fazer era, já tinham percebido que o António José Seguro era um incompetente e então queriam tirá-lo de lá. Ora, é desconhecer por completo a história e o funcionamento dos partidos. Nunca alguém, por ser incompetente, deixou de ser Líder do que quer que líder seja. de um partido. Agora, eu de facto acho que há uma pressa. Há alguma pressa porque o senhor que se achar na cadeira de secretário-geral do PS vai ser o próximo primeiro-ministro de Portugal. Ora. Em 90% das hipóteses apontam para isso. Eu também rebato essa afirmação. É assim que funciona a nossa democracia. Não, não. Agora Vives vou eu, tempos agora vais tu. diferentes. É sempre assim. Eu recordo Se não que... for este, não, é um próximo. Sim, não, sim, sim. não, mas Quando em do princípio- PSD perder eleições, o Primeiro-Ministro será do PS. Mas em princípio é Não, este. isso sim, com certeza. Eu não acho não é. óbvio é que necessariamente o PSD vai perder as próximas. Da última vez que PSD e CDS estiveram coligados no governo, o povo português ficou tão contente que na primeira oportunidade deu maioria absoluta a José Sócrates. E, portanto, é importante não esquecer isso. O que é que uma maioria destas costuma fazer? E, portanto, a democracia portuguesa funciona assim. Mas depende, Ricardo, Normalmente depende. o povo português elege quem os militantes do PS e do PSD lhe põem no prato. Agora, puseram no prato do povo português o António José Seguro. Eu acho que era divertido se eles pudessem, enfim, emendar a mão e pôr uma pessoa munida de sistema nervoso central, sem desprimor pelo excitante António José Seguro, mas é um molusco. Pá, Só que há um problema, há um grande problema nisso, que é, imagina que o PS elege como líder, como seu secretário-geral, um líder com um discurso mais vigoroso, mais radicalmente alternativo ao governo, e depois ganha eleições. E depois apercebe-se, e vamos falar disso daqui a bocado sobre outro tema, que não pode, se calhar, ter um caminho radicalmente alternativo ao governo. Também não interessa. Tem sido visto na história do Não PS. seria, de facto, inédito Eu não percebo que o estas programa objeções. Tem sido visto. o programa eleitoral e o programa de governo não coincidissem e que o programa de governo e a prática política Não é no isso. governo Não é isso. não coincidissem. Não é isso. Portanto, É que todas essas possibilidades estão já exploradas. É que neste momento histórico, um partido que assinou o memorando, a possibilidade de um partido que assinou o memorando ter uma política radicalmente diferente de outro partido que assinou o memorando não é extraordinária. Muito bem, entregamos o Ministério da Pressa ao Pedro Mexia por esta semana e continuamos com os mesmos protagonistas, no fundo, no Ministério escolhido pelo João Miguel Tavares, o Ministério das Coisas que não posso prometer aos portugueses. Nesse cargo, com certeza que ninguém vai acusá-lo de ser Ministro da Propaganda, não é? Nunca. Nem é habitual, Não. nem eu quero tal coisa. Não. É para voltarmos outra vez a António José Seguro, desta vez. As coisas que não posso Vai ser o prometer Miguel aos Relvas portugueses. desta nossa edição. Para desenjoar. Porque o António José Seguro deu uma entrevista à TSF e ao Diário de Notícias e perguntaram-lhe, provavelmente perguntaram-lhe uma pergunta que ele não tinha estudado antes no guião e aquela tinha faltado, ou então saltou e disse, ai meu Deus, e agora o que é que eu respondo a isto? Será? Não foi de certeza uma coisa pensada? Ele diz que eu não- pode prometer não- baixar os impostos. Eu não quero acreditar que seja pensado. Não é uma pergunta Não, bizarra. não é uma pergunta bizarra, mas como foi feita diretamente, ele responde que eu não posso
Baixar os impostos? Não pode prometer baixar os impostos. Mas isso é aceitável ser dito tendo em conta todo o seu discurso até agora? Isso é absolutamente contraditório com toda a intervenção política de António José Seguro. É porque isto não é dizer ele não quis ser populista. Mas qual populismo? Isto não é populismo, isto é uma contradição, é uma cambalhota total. Das duas uma, o António José Seguro acredita no que está a dizer e, portanto, ele quer promover o crescimento económico e este nível de impostos é insustentável. Ou ele acredita nisto ou não acredita. E se ele acredita nisto, quando lhe perguntam vai baixar os impostos, ele não pode dizer não posso prometer isto, então pode prometer o quê? Boa pergunta. O que é que ele pode prometer? Não prometendo baixar os impostos, que promessas é que pode fazer? Por exemplo, prometer não aumentá-los. Isso era interessante. Se calhar já é uma linha de demarcação em relação ao governo. Não dá para aumentar muito mais. Já ganhou impostos, já ganhou eleições no passado. Prometer não cortar o 11º mês, por exemplo. E o 12º. Por exemplo, isso. E o nono. Possivelmente, no entanto, reduzir ligeiramente o 7º. Certo, mas... Enfim. Está tudo de férias e é mais barato. Mas isto diz muito das convicções de António José Seguro. Isso, para mim, só é exemplar, de facto, de como a história do crescimento é toda uma balela terrível. Esta afirmação de António José Seguro revela que não há caminhos alternativos? Bem, revela duas coisas. Revela certamente que pode-se ter a leitura de que é uma coisa responsável e de que ele não está a ser populista. Poder-se-ia defender isso em circunstâncias normais. Mas na circunstância presente significa simplesmente que o PS discorda de uma política do PST na qual... que admite não poder rever. Que admite não alteraria, portanto... Mas atenção... em circunstâncias normais, seria simplesmente dizer não sei, não tenho os dados, não estou lá, vamos ver, e eu saudaria em geral essa atitude. Porque é raro algum político assumir, algum candidato ao poder assumir uma coisa não popular, como é esta. Só que isso choca frontalmente com o discurso dos últimos meses contra o aumento dos impostos. Portanto, ainda por cima, António José Seguro tem dito em muitas matérias, já disse sobre a RTP, de que também se falará no programa, já disse que se mexerem na RTP, o PS, quando lá chegar, volta ao estado anterior. Portanto, ele já anunciou que há muitas medidas que, se forem feitas pelo PSD, serão desfeitas pelo PS. Os impostos é certamente aquela mais contestada e contestável, não só no eleitorado do PS, como até no eleitorado do PSD. Portanto, não se percebe isso. Eu só não queria que ficasse a ideia de que o facto de António José Seguro não ser capaz de propor caminhos alternativos significa que não haja caminhos alternativos. Por exemplo, há pessoas que têm dito, por exemplo, um caminho alternativo que é renegociar, por exemplo, um pouco mais de tempo. E isso não era um caminho alternativo até esta semana. Vamos já falar sobre isso, não é? Já vamos falar sobre isso. Isso é um amuse-bouche, um appetizer. O João Miguel Tavares fica, então, Ministro das Coisas que não pode prometer aos portugueses, e o Ricardo Araújo Pereira vai ser esta semana Ministro da Educação e, pelo que vi, para uma aula de história recente, digamos assim. Sim, ao mesmo tempo Ministro da Educação e Ministro da Falta de Educação, porque também acabou por ser esse o caso. O caso tinha a ver com isso. Sim. Alguém se lembrará ainda do professor Charrua? Eu posso relembrar quem era o professor Charrua, sim. O professor Charrua, Fernando Charrua, foi um homem que disse uma... Vamos lá ver, disse uma piada... Chegou a saber-se qual era... Xiste, insulto. Era assim uma coisa meio humorística, meio... O que vinha nos jornais é que era, para utilizar a frase do processo de Rui Rio... Sim, um fanático dos popós. Fanático dos popós. Tinha chamado fanático. FDP. Tinha chamado ainda por cima, não é? A José Sócrates. É uma coisa franciscana no domínio dos insultos. Sim. Uma coisa que não... Bom... tinha chamado fanático dos popós a José Sócrates no âmbito de uma conversa privada. E tinha sido... Ao almoço. Ao almoço, ainda por cima ao almoço. Não sei em que fase do almoço, mas não... e tinha sido despedido... Não foi feito o teste do balão. Não foi. Tinha sido despedido pela diretora da DREN. É assim que acho que era Direção Regional de Educação do Norte. Exatamente. O que é que acontece? Há uma novidade neste caso, que é o facto de o Tribunal ter decidido atribuir uma indemnização de 12.000 euros
ao professor Fernando Charrua. E este caso... Digamos que é um humorista bem sucedido Exatamente. em termos Bem-vindo. salariais. Bem-vindo, exatamente. Sim, como o FDP, não é? Há uma parte menos humorística que é, Não, atenção, há aqui... que é quem paga os 12 mil euros. Exato. Por isso, aí é que Eu está... gostava. aí é que está. Nós todos, não é? Há aqui um precedente muito grave que na altura nós assinalámos, que é o atentado à liberdade de expressão. E há aqui um outro precedente muito grave agora aberto pelo Tribunal, que é se toda a gente que chama nomes ao Sócrates tem direito a 12 mil euros de indemnização, atenção ao déficit. Atenção... Olha, eu tinha a minha vida resolvida. João Miguel, Pois, exato. É possível que não haja muita gente, mesmo dentro da família Sócrates, que não tenha direito Quem a 12 mil sintonizar euros. este programa, quem se sintonizou assim há bocadinho e ouviu o programa até aqui, deve pensar que estamos de regresso ao passado. Em 2011. Sócrates, o PS, para Isto é- aqui, nós e estamos para ali. sempre o Regresso ao PS passado. está claramente. É, não é? Isto- Atenção, mas esta semana, já agora, foram vocês que puxaram o tema. Atenção, eu vou falar de José Sócrates. Certo. Mas foram vocês, é só para sublinhar, foram eles que puxaram o tema e não eu. Mas veio uma notícia notável porque o José Sócrates, não sei se viram, processou o Correio da Manhã. Porque o Correio da Manhã andou atrás do José Sócrates saber como é que você vive lá em Paris e não sei o quê, como é que é possível. Acho que o Ricardo quer comentar Tem uma... Mas espera aí, deixa-me acabar. É O homem também não tem só defeitos. Bem, já rebates. Já rebatem. O que é engraçado é a justificação que vem no processo. O Correio da Manhã deu uma notícia disso. José Sócrates justificou a atual vida que está a levar com um empréstimo bancário e com a ajuda dos pais. Isso é notável. Eu acho tão giro. A ajuda dos pais não é A ajuda da novidade família, no âmbito não é dos pais, a socialista. ajuda da família. A ajuda da família- Os pais socialistas são A muito ajuda, amigos. e isso é tão bonito. Imaginar que o José Sócrates acho que vai fazer tipo, tem 55 anos, uma coisa assim. E é bonito. Em todo caso. Tem 55 anos e vive da ajuda da família e de um empréstimo bancário, que é a prova de que os socialistas Em todo têm caso. dificuldade em viver sem subsídio. Mas o que é que ele alega? Que o Correio da Manhã publicou uma notícia falsa? Alega que há, suponho eu, que há insinuações sobre a sua vida, ou seja, o que está a ser alegado que ele não está lá em Paris com um empréstimo bancário nem com a ajuda da família. É verdade que o João Miguel Tavares Mas tudo e é o bom. professor Fernando Charrua vão Seja de fazer uma a maneira ou de associação, outra, tudo é bom. a Associação das Vítimas de Sócrates. Mas eu não sou uma vítima de Sócrates. Eu já disse publicamente que eu devo muito a José Sócrates. Fica aqui dito para a televisão. Até vou falar de frente para a câmara. Eu devo muito a José Sócrates. José Sócrates, eu era um badamé que ninguém sabia, ele processou-me e as pessoas Então um começaram... agradecimento ao Dr. José Sócrates. Faz Dr. favor. José Sócrates, muito obrigado. Devo-lhe muito. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Ficou gravado. Acho que está tudo. Está tudo certo. O Ricardo Araújo Pereira é então Ministro da Educação. Daqui a pouco o regresso aos mercados, recebido com foguetes por parte da maioria e com ceticismo pelo lado da oposição. Por agora, o João Miguel Tavares declara-se absolutamente contra ou então a favor. Isso costuma dar-lhe muitas vezes essa indefinição? Em privado, sim, mas não vamos estar a falar nisso agora, não é? Em público, menos. Mas deu-me agora... Pelo que percebi, é uma homenagem pequena, mas sentida ao CDS-PP. Porque tem sido, de certa maneira, esta a sua linha programática nos últimos anos. Não, isto acho muito mal. Mas está bem, vá. Estou contra, mas faço. E portanto, isto é aquele pior defeito do cristão. O CDS, não é? Que como tem cristão no Não, centro. O C é de centro, não é cristão. Não tem, é verdade. Mas de qualquer forma assume-se como um partido cristão. Então é aquele pior defeito do... Às vezes. Semana sim, semana não. Sim. Aquele pior defeito do cristão que é abomina o pecado, mas adora pecar. E, portanto, eu ouvi com estes ouvidos... Que é a melhor parte do cristianismo. Que é a melhor parte do cristianismo, admitimos. E, portanto, nesse aspecto, eu ouvi Nuno Melo, Hélder Amaral, aliás, disse, eu até apontei que sentido faz ter uma lei de limitação de mandatos que não seja num sentido de limitação pura. Não me parece bem que essa limitação seja uma coisa feita pela metade. E, portanto, isto a propósito, no caso concreto, da limitação dos mandatos autárquicos, coisa que nós já aqui nos manifestamos, e para mim, se o Sr. Paulo Rangel não soube escrever decentemente a lei, o problema é de Paulo Rangel, e se a lei está escrita como está... Com Vitalino Câmara. Se a lei está escrita como está e não é claro que eles podem recandidatar no município ao lado, eu pessoalmente acho muito mal, mas é o que está na lei, portanto, amanhã-se agora. E o CDS-PP mostrou-se contra isso. Aliás, no início, quando estavam em negociações com o PSD por causa da questão autárquica, foi ali um motivo de atrito. E agora, de repente, Fernando Seaga apresenta-se às eleições para a Câmara Municipal de Lisboa e
se lixe. Não, vamos lá ver se Ciaga é no um Porto- senhor porreiro. Vamos apoiá-lo em Lisboa e, de repente, todos aqueles lindos princípios que o CDS-PP tinha na teoria foram Na prática para o foram para cano água na abaixo. prática. Que efeitos é que isto pode ter na coligação de governo, esta questão das coligações autárquicas? Esta não é, de qualquer maneira, a quantidade de coligações que estão asseguradas é muito grande e não é por aí. Mas há Agora, o problema do Porto. sim, há o problema do Porto, mas há problemas, há bastantes problemas, e vamos falar ainda de alguns, na relação com o CDS, porque costuma-se dizer que o CDS é um partido ideológico, e é tão ideológico que tem várias ideologias. Tem tido, foi um partido conservador, liberal, democrata cristão, populista, etc. E o CDS, neste momento, parece ter sempre duas posições, que é a posição da razão e a posição do coração. Geralmente a do coração é mais certa do que a da razão. Mas só que neste caso é uma grande trapalhice, porque anunciar que não se apoia Luís Filipe Menezes, em parte por causa disso. Quando há uma excelente razão de outra natureza para não apoiar Luís Filipe Menezes, porque ele é um despesista infrene, nunca tinha dito a palavra infrene. E é uma bonita palavra. E alegar que é uma questão da limitação de mandatos. Limitação de mandatos, em relação à qual o CDS tem tido, acho eu, uma posição correta, que é de que diz respeito ao número de mandatos e não é apenas territorial. E depois, apoiar Seara, que tem o mesmo problema. E depois, quando lhes lembram isso, a incoerência, parece que eles não pensaram nisso. Isso é que não faz sentido nenhum. O que é que lhe parece esta hesitação tática? Deixa-me só dizer isto. Os problemas da coligação são em questões de outra natureza, das quais vamos falar mais à frente. Na questão das autárquicas, eles vão se dizer de uma forma ou de outra. Esta hesitação tática, comentário aqui Excelente, merece, Ricardo. excelente, parece muito bom. Que não é, enfim, não é circunscrita à questão da limitação de mandatos. O CDS também já tinha sido titubeante relativamente à TSU, relativamente ao Orçamento de Estado, relativamente Aos impostos, em relação a tudo. a várias coisas. A E, RTP, portanto, em relação a... e isso é muito bom, não é? Porque, lá está, é aqueles partidos do Centrão, chamados partiti, pigliatuti, que, enfim, não têm A ideologia. ciência política italiana fica sempre melhor. Não têm ideologia nenhuma e por isso captam as massas mais facilmente. E esta estratégia de ter todas as ideologias também é proveitosa. Não, só não por uma razão, é porque quando se tem todas as ideologias, mas só se decide num sentido, e o sentido em geral... Começa a aborrecer as pessoas. Pronto, começa a aborrecer. Todas que votaram no CDS. Começa a aborrecer as pessoas que votaram no Ficámos CDS. a perceber porque é que o João Miguel Tavares é absolutamente contra ou então a favor, e vamos agora tentar entender porque é que o Pedro Mexia se sente maltratado. Conta é grande. É mesmo importante que o T seja maiúsculo neste caso. Sim, porque é um tratado, trata-se do Tratado Europeu. Esta semana houve uma declaração que pode ser, vamos ver o que é que dá, mas que pode ser uma das declarações políticas mais relevantes da política europeia dos últimos tempos. David Cameron Que foi o David anunciando Cameron. um referendo no Reino Unido. Não para já, mas para Sobre o futuro mas que constará do próprio... Lá para 2017. Do Reino Unido não, na União Europeia. Sim, mas vai constar do programa Consta eleitoral. do programa eleitoral, porque eles neste momento estão coligados com um partido super-europeísta, e portanto a questão não se põe, mas que estará no próximo programa do Partido Conservador. E eu chamo isto, quer dizer, isto é uma questão que diz respeito, em grande parte, à Inglaterra. Muitos dos argumentos da comunicação do David Cameron dizem respeito apenas à Inglaterra, à questão de ter uma tradição soberanista e distante, e não de estarem, como ele diz, mais uma vez, ele curiosamente utiliza essa expressão, de estarem mais também com a razão do que com a emoção na Europa, de terem outros parceiros no mundo, etc. Mas o David Cameron diz três coisas bastante importantes que não interessam só à Inglaterra, nos interessam a todos. Ele diz que vivemos neste momento de uma crise na Eurozona, um problema grande de competitividade económica, sobretudo com os países asiáticos e outros países emergentes, e existe sentido em todo o lado um déficit democrático da União Europeia. Portanto, a União Europeia não está bem. Passar da noção de que a União Europeia não está bem para um salto em frente de aprofundamento, como alguns acham que é necessário, de aprofundamento da União Política, não é um caminho. E ele diz o seguinte, e foi por causa desta frase que eu escolhi este tema. Ele diz: o perigo vem dos que não querem mudar e não daqueles que
que anunciam a necessidade de mudar. O perigo vem daqueles que acham que toda a gente que está preocupada é herética. Ele utilizou mesmo a expressão herético e disse, houve muitos heréticos na história da Europa, já chega de heréticos. E ele vai fazer um referendo, coisa que é uma das coisas que vale a pena ver, lendo a imprensa europeia, é o pânico das boas almas sempre que se fala no referendo europeu. Sim, porque os referendos europeus normalmente têm dado sempre não. A quantidade não é? de professores catedráticos que ficam apopléticos quando se fala de um referendo europeu. E o Pedro Mexia diz-se maltratado porque... Um referendo é uma coisa horrível. Nós não tivemos direito ao referendo. As pessoas decidirem... Não, nós não só não tivemos direito ao referendo, nós tivemos um momento glorioso do professor Cavaco Silva, primeiro-ministro, então, dizendo que era um assunto muito complexo para os portugueses decidirem. É só o nosso futuro, a nossa vida, a nossa economia. É demasiado complicado. Bom, mas o meu futuro e a minha vida é um assunto complexo. Isso é verdade. Lamenta que os portugueses não tenham sido chamados a um referendo sobre esta matéria europeia? Não lamento, Carlos, e espero que os portugueses também não tenham a desfaçatez de lamentar, como o Pedro Mexia está a fazer. Quer dizer, houve um tratado importante em Lisboa. Isto não é motivo de orgulho suficiente? Não te sentes já a participar o suficiente? Ao nível do Galo de Barcelos. Não é? Sim, Eu acho, quer dizer, vamos lá ver. Também tens o orgulho da Cimeira das Lajes. Muito orgulho. Eu acho isto também... Os ingleses, vamos lá ver, já... nunca estiveram bem integrados, não é? A moeda, mas tiveram a deles. Conduzem ao contrário. Conduzem ao contrário, pagam com a moeda deles, estão sempre mais ou menos à parte. Agora, ainda estando nessa posição e ainda fazer um referendo para dizer se calhar é melhor sair, isto já não é política europeia, isto já parece que tem nojo do resto das pessoas que estão na União. E depois, quer dizer, como toda a gente, eu partilho desconfiança relativamente à União Europeia, uma instituição, digamos, que tem uma comissão e escolhe para presidir essa comissão o Durão Barroso. Portanto, isto é gente que olha para a Europa toda e diz, os políticos que há aqui, é este aqui. Aliás, o Cameron falou no Barroso, na intervenção dele. Pois claro. No meio daquilo, como é que o resto da Europa devia reagir, ou deve reagir, a este desafio que, no fundo, o Cameron está a lançar? Sim, o Sr. Hollande ficou irritadíssimo e saltou logo para cima do cavalo. É fácil e tentou invadir o canal. Há aquela disputa velha entre ingleses e franceses. Existe, de facto. Amam-se. É fácil criticar também David Cameron, se for preciso, por populismo, no sentido em que já estás a fazer campanha eleitoral, quando se fazem as sondagens... Ele tem uma facção interna no partido em que tem que agradar super eurocética. E as sondagens todas indicam que, pelos ingleses, já estavam todos fora da União Europeia, em 70%, uma coisa assim. E, portanto, pode ser acusado de eleitoralismo. Agora, eu neste aspecto estou com o Pedro Mexia. Acho que ele vai obrigar a uma clarificação e vai obrigar a que temas realmente importantes que muita gente está a querer colocar para debaixo do tapete sejam discutidos na praça pública. E isso eu acho muito, muito importante. Queria só dizer uma coisa, só porque isto é que é importante. Mas não é para me rebateres. Agora vais concordar comigo. É que nenhuma destas coisas... Ele diz, é preciso discutir isto, pode haver razões, e há razões eleitoralistas, razões oportunistas, mas as três razões que ele invoca que levam a que isto seja preciso discutir, crise na eurozona, falta de competitividade, déficit democrático, ninguém seriamente pode negar que isto seja verdade. É meu. Está explicada a razão porque o Pedro Mexia se sente maltratado. O Ricardo Araújo Pereira declara-se astrofísico. Isso é uma forma de admitir que, no fundo, é um cabeça do ar? Não, por acaso eu devia ter clarificado. Devia ter sido mais claro. Eu gostava de ser astrofísico, porque o que me apetecia agora era fazer um balanço dos primeiros 2 anos do segundo mandato de Cavaco Silva, cuja efeméride se celebrou esta semana. Com grande pompa. E eu precisava de ser astrofísico para saber mais sobre vácuo. Eu sinto que não sei o suficiente sobre vácuo para falar destes 2 anos. Vácuo? Sim, lá está, também. Coisa que já tem sido... Já há vários portugueses. O povo português tem muito jeito para esse tipo de jogo verbal e é possível encontrar na internet várias entradas com Cavaco. E agora, é difícil olhar para estes 2 anos e perceber que o descalabro económico-financeiro, a imigração em massa,
o fecho de várias empresas, o desemprego. Já tinha dito desemprego? Acho que sim. Não faz mal. Vale a pena dizer duas vezes porque é realmente muito elevado. Nada disso... O desemprego pode ocupar, aliás, 17% da sua preleção. Exatamente. Nada disso tenha merecido um reparo tão enérgico como o Estatuto Político-Administrativo dos Açores. Enfim, isso desconcerta um bocadinho. Em pleno verão. Devo dizer, é um dos grandes momentos da minha vida de como pessoa interessada na política. Eu estava na rua, mandaram um SMS e fui para um café. O Cavaco vai falar ao país. Toda a gente se calou, pensava que era uma espécie tipo de comunicação do spin, lá, aquelas coisas do vem, há aí um golpe de Estado. Ele diz, não sei o quê, Estatuto do Político dos Açores, e toda a gente olhou umas para as outras. Porquê? Porque era um assunto sério, de qualquer maneira. Era um assunto sério, mas era um assunto sério. Mas não para fazer uma comunicação ao país. E na altura já corriam todos os rumores e mais alguns. Toda a gente mas isso ainda foi no primeiro mandato. Isso não foi no primeiro mandato. Foi ainda no primeiro. Analisar o Mas não há grandes diferenças. Por isso é que eu digo que não há, no segundo não há nada que tenha merecido o mesmo entusiasmo. Eu acho que há um paralelismo. É que a situação piorou. Não, e há um paralelismo, que é no primeiro mandato Cavaco Silva teve ocupado a não fazer nada para impedir que caíssemos na crise. E no segundo mandato está ocupado a não fazer nada para nos ajudar a sair da crise. Portanto, aí ele diz que faz tudo na sombra. Faz tudo na sombra. Eu acho que eu resumiria isto numa frase que eu já utilizei. Ele diz, não publicita. Mas faz o quê? Reuniões. Mas qual é a diferença? Fez o quê? Reuniões. Sensibilizou muito os agentes. Eu já disse isto aqui. Eu acho que o único objetivo político atualmente de Cavaco Silva é não partam a cristaleira. É isso que ele quer. Por favor, não me desarrumem os móveis demasiado desta casa, que eu quero acabar o mandato com dignidade. Qual terá sido, uma tristeza. Estou muito orgulhoso em ter votado em José Manuel Coelho nas últimas eleições. Sim, aliás, ele deu. Aquele homem que aparece faz mais riscos. É a semana pelas razões de orgulho. Aquela imaginação daquele homem, que faz muita falta à parte. O irmão Metralha do Parlamento da Madeira. Foi bom, o irmão Metralha foi bom. Foi ótimo, foi. Tu gostaste? É a semana certa para reivindicar orgulho pelo voto em José Manuel Coelho. O prestígio das instituições foi, olha, daqui. Não, mas é portanto porque isso permite-me sublinhar entre Cavaco Silva e José Manuel Coelho. Preferes o homem que se veste presidiário, é muito bom. Qual terá sido o momento mais marcante deste segundo mandato de Cavaco Silva até agora? O mais marcante... o mais marcante talvez tenha sido logo o discurso de Vitória, que foi um discurso realmente lamentável. Mas não tem havido muitas coisas marcantes a não ser... Houve a história da pensão, que mostrou, sobretudo... Porque houve o discurso de novo deste ano. A intervenção sobre a pensão foi grave porque mostrou, num momento de crise, um presidente desintonizado com a realidade nacional. Uma pessoa que se queixa na situação dele, ou que se queixa publicamente, não é? Que se queixa com câmaras de televisão e microfones, não tem uma noção relativa, ou pelo menos não teve naquele momento. Aliás, é muito engraçado nessas imagens que passam muitas vezes ver a cara de Rui Rio, que está ao lado, e os olhos de Rui Rio estão em pânico. Ele olha para todos os pontos possíveis onde se pode olhar. É muito engraçado ver os olhos dele. Está em pânico a dizer, este homem está a se enterrar aqui ao meu lado, eu não posso mandar calar porque ele é o Presidente da República. És mesmo um poeta. Nunca imaginei que tu tivesse esse discurso sobre os olhos do Rui Rio. Não é um discurso lírico sobre os olhos do Rui Rio, atenção. Mas, e para mim, uma coisa que é um pouco anedótica, mas que eu acho particularmente, e que não estava à espera em Cavaco, que é o Facebook. É sério, não há adesão ao Facebook. Eu tenho entusiástica. Eu, em geral, tenho pouco respeito já lá puseste um like. Por adesões entusiásticas já lá ao puseste Facebook. Um like. Mas de um Presidente da República. E de um Primeiro-Ministro já agora também. Não, o Primeiro-Ministro não é pior porque não, atenção, não é o Primeiro-Ministro, exato, é o Pedro. Quem está no Facebook é o Pedro. É a sua identidade secreta. O Primeiro-Ministro quase nunca lá vai. Nunca lá vai, para não. Pronto, fica esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara um astrofísico ou um pretendente a astrofísico. Isto na semana em que o Governo teve a sua primeira vitória em muito tempo, se calhar a primeira de todas, com o regresso aos mercados. É pelo menos essa a narrativa oficial. O quê? A de que houve uma que vitória? Houve uma vitória, sim. Não, tu tens outra. Queria só atalhar. O Ricardo Salvador Talaia a saltar. Não vale a pena. O correspondente em Portugal do El País disse o seguinte, eu estou
estou em Portugal há, não sei quanto tempo é que ele está, mas não está há muito tempo. Estou em Portugal há 2 anos, ou coisa do género, e esta é a primeira boa notícia que eu escrevo sobre Portugal. Disse ele. Não, atenção. E é Mas verdade. eu estou curioso para saber a desconstrução desta boa notícia por parte de Ricardo Araújo Pereira. Desconstruir esta notícia enquanto boa notícia é um Vá lá. já bem bastou aquela Não, comunicação. Mas este homem é um homem altamente talentoso. Não, Tu consegues, Ricardo. Antes da Acredito em ti. desconstrução, vamos à construção. É que o Carlos Vaz Marques o que disse foi a primeira vitória do governo. Não, do país. Não, mas o Carlos disse do governo. Está bem, mas ouve lá. Mas a nós interessa-nos mais o país do governo. Vamos ver se é do Uma governo. vitória do país. Vamos Não, tu nem isso consegues. Não, calma, não consegue verbalizar. Eu só objetei, divã, se faz favor. a que fosse uma vitória do governo. Esta Não me interessa se operação... é a vitória. Não, mas isso eu do- também. Atenção, o governo eu também acrescento. Eu acho que isto é uma vitória de Vítor Gaspar Mas e não- não de Pedro Passos Coelho. Porquê? Por uma razão muito simples. Porque eu acho que há uma Mas já porque diferença... acertou nas contas. Porque, para já acertou nas contas, Vamos lá acertou ver. nas É uma contas do vitória. déficit. Em quais? Dos déficits. No déficit dos com a Ana. 5%. Com a Ana. Exatamente. Entendo a Ana. Mas já, por isso é que vamos lá. Estamos Com a a Ana começar a também eu. desconstruir. Tem a Ana. Com a Ana também. A Ana eu. está aí para ser metida. A Ana, ouve lá, se a gente tiver uma Mas se ele não- Ana, não, se a mas- gente tiver uma Ana por ano, Até não- podes- Mas tu tu- quiseres... vou para lá eu. Se Vou tu para lá quiseres, eu tu conseguiste ter uma Ana por ano. Não, por dia Sim, até. não é assim tão fácil a minha vida. A minha vida não é assim tão fácil. Mas tu conseguias uma Ana. Até se calhar conseguias atravessar o alfabeto todo. Não, mas foi a Ana que o salvou. Foi a Ana que o salvou, pois claro. E atenção, salvou para os 5, não é? Porque ele tinha previsto 4,5, mas enfim. Mas vamos avançar. Bom, Vamos avançar. estávamos Então, nós. a narrativa da vitória, Sim. pelo João Miguel Tavares. Exatamente. Eu quero só sublinhar, é uma vitória de Vítor Gaspar, quer dizer, no sentido em que foi este o caminho que nós andamos a fazer há 2 anos, foi para chegar aqui. Claro. E chegou. Claro. E chegou. Agora, se me vão dizer foi mais por culpa do Sr. Mário Draghi e da presença foi. do Também Banco foi. Central Europeu, eu digo sim, mais se calhar do que Vítor Gaspar. Agora, não interessa, foi este o caminho que foi feito, com a teimosia que ele teve, foi para chegar aqui. E conseguiu chegar. Isto é difícil transformar isso, não vejo como, mas Ricardo talvez se calhar consegue transformar isto, que é uma vitória claríssima, numa derrota. Porquê é que eu digo que é uma vitória de Vítor Gaspar e não Pedro Passos Coelho? Porque eu acho que existe uma diferença muito grande entre safar o país e salvar o país. É um trocadilho fácil. Ou seja, Vítor Gaspar está-se a... Salvar é impossível. Ou seja, Gaspar, com a sua teimosia e a sua perseverança e também com o seu talento, safou o país. Ou seja, conseguiu que nós voltássemos a poder nos endividar. Agora, salvar o país no sentido de reformarmos isto, vamos fazer com que isto não volte a acontecer? Isso não. Isto está longe de ser feito. A nossa dívida pública já vai nos 120%, que supostamente a partir desse limite Já estás a significa que ela é desconstruir incobrável. tudo. O que é que eu estou aqui a fazer? Eu acho que Já foi estás a desconstruir Agora, tudo. isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas, em Agora, princípio, ninguém pode negar, porque eu lembro-me, tenho memória de todas as pessoas diziam que quer regressar aos mercados em setembro de 2013. Mas eu acho Aí está. que é importante, por isso é que é mais importante dizer que foi uma vitória para o país do que foi uma vitória para o governo, porque foi uma vitória para o país porque em parte também o governo mudou de estratégia. Uma das coisas mais incompreensíveis para mim era que o governo quisesse cumprir o que estava acordado, agradar aos mercados, agradar às Ir além da externas. Troika. Não necessariamente, já nem falo do ir além da Troika, mas não procurar melhores condições. Era uma coisa que é incompreensível que o governo se manifestasse, até quando houve declarações de Christine Lagarde, Não venhas etc. com esse olhar, menino. Quando Eles estão a trocar olhares. Nós estamos a trocar Pedro, olhares. Só um bocadinho. como que o Rui Rio, pá, Ele está-me já a dar aquele olharzinho Miguel quando tu Tavares, falaste na João Miguel negociação Tavares, da dívida. atenção, para as pessoas Ele que me estão a começou ouvir com- na rádio, João Miguel Tavares acabou de me dizer não venhas com esse olhar, menino. Isto é cercear a liberdade de expressão a um ponto... nem Fernando Charrua. Exatamente. Já nem olhares eu posso fazer. Mas, e o governo, isso, quer dizer, sobretudo Vítor Gaspar, parecia não ter interesse em fazer uma coisa que me parecia básica, e por isso é que eu falo do país versus o governo, que é o país e os responsáveis políticos de um país conseguirem as melhores condições possíveis. Desta vez vimos que o governo português e o Ministro das Finanças tentou um prazo mais favorável. Eu acho que isso é uma Isso é vitória normal, do país. mas há não, um- é normal, mas- mas nunca tinha acontecido. Mas isso aí, nunca tinha acontecido. mas isso aí, quer dizer, o Vítor Gaspar tem razão, há um tempo para tudo. É isso. Tu precisas de alguns E a preliminares. o Eclesiastes. A Bíblia já dizia isso O próprio faz tempo. Eclesiastes já... É os preliminares. Tempo de semear Como e tempo qualquer de um de nós colher. pode semear. Os preliminares são uma coisa que é necessária. Pois não. E, Para portanto, nos esmifrar mais. Foi preciso o devido preliminar para chegar ao ato. Depois de algum preliminar, aí dizemos, é agora. E é agora, Claro. de facto. Agora, olha, já esmifrámos até aqui. Agora Agora o mais um ceticismo. bocadinho. O ceticismo, vamos lá ver. Em relação a mais tempo, Desconstrói, eu não sei, desconstrói. não sou eu que vou rebater esta questão de mais tempo
termos mais tempo para pagar a dívida ser bom. 24 de janeiro de 2012, Passos Coelho. Nem mais tempo, nem mais dinheiro. 29 de Claro, julho. eles disseram. Não faz sentido penalizar os portugueses por mais tempo e manter a nossa dependência orçamental mais tempo. Não interrompes o Sr. Primeiro-Ministro. Não interrompes o Sr. Primeiro-Ministro. 5 de julho, isto foi há 6 meses. Não confundas chega a a 6 história meses. do morando da Troika 5 com a de história julho da de dívida. 2012. Não é. Pedir mais tempo não é a posição nem do PSD nem do Governo. Porque o Frasquilho, não é, isso o é Frasquilho, o o segundo professor que diz, Miguel desculpa lá aí. Frasquilho, para ti, porque ele foi meu professor, e disse, se calhar mais tempo, mais um aninho ou dois. Não. Mas não, podemos só falar do mesmo assunto, que é por isso é que, Deixa-me só foi patética aquela terminar. conferência de imprensa do António José Seguro, porque aquilo... Sim, ele falou de coisas diferentes. Estamos a falar de coisas verdade, diferentes. sim. O mais tempo e o mais dinheiro é em relação à austeridade e ao memorando da Troika. Sim. O mais tempo que se está agora aqui a Precisava falar de é em mercado. relação à maturidade Claro. dos empréstimos que tu vais ter que pagar à Troika. Mas São mesmo, coisas é verdade que são coisas diferentes Sim, e por isso a Conferência de Imprensa do Seguro não faz sentido. Mas é verdade que em nenhuma delas, nem nessa nem na outra, o Governo tinha mostrado até Nada. agora Nunca, qualquer nunca. abertura. Mas isso- Nunca. Porque, mas quer dizer, mas isso é razoável, é no sentido Não de é, não. há Como é que é uma razoável? altura Não certa é. para pedir. A altura Ou seja, certa não, é quando lhes cai no colo, é como a ida aos Então, mercados. mas estás lá para E no apanhar. colo, pois está bem, mas isso até é um Isso é chimpanzé. mérito. Repara, se um chimpanzé que esteja à frente do Ministério Já das houve Finanças... um molusco neste Exato. programa e Agora é um agora chimpanzé. Eu Mas acho que assim também está melhor, diria, atenção. repara, hoje Antes vem chimpanzé que sexta-feira, público de sexta-feira diz o seguinte, parece que as receitas fiscais ficaram aquém do esperado 100 milhões de... Pera, não, 200 milhões... Não, pera, eu tenho aqui a... 3 mil milhões! Ficaram aquém 3 mil milhões de... 3 mil milhões é um valor que na tabela é correspondente a desvio colossal mais 50%. É mais 50% acima de um desvio colossal. Bem, E a dívida, tu próprio já disseste, a dívida vai em 120% Já vai, claro do que sim. PIB. E a espiral Agora, regressiva, se tu quiseres, o Banco ainda é Central, uma possibilidade. o BCE resolveu fazer umas E habilidades... em última análise, nada sem crescimento fica tudo bem. Exatamente. E pior, Repara, sem e se tu, de facto, não reformares o nós país- tanto não pagamos os juros a 10% como a 4%. Pois é Não isso. pagamos É nenhum verdade, dos é verdade. dois. Isso é Mas verdade. com certeza. Mas agora, o que é discutível Não, mas por mas isso é há que uns eu- senhores por lá isso é que fora eu que são concordo. os que bancam o dinheiro que acreditam que tu vais cumprir. Mas ele cabe- ele e cabe essa tudo, ele deu credibilidade cabo de não tudo. pode ser desvalorizada. Essa credibilidade Mas não pode ser acreditam que o Banco desvalorizada. Central vai cobrir a parada Seja o que for. houver... Nós vamos aos mercados Não, de mão isso- dada com o Banco Central. Mas isso não Seja o que está bem, for. mas isso não está bem, mas o Banco Mas o Central... certo é que a Grécia também não está mas aqui. a mão A Grécia dada, não está mas aqui. a mão dada não é garantida. A Grécia A mão dada foi começou a ser conquistada. ajudada. Mas olha A que os Grécia juros da começou- Grécia também desceram muito. por causa Desceram, do mas não Gaspar. conseguiram ainda ir aos Tá mercados. bem, Não dá-nos desceram para tempo. este nível. Ou seja, a Grécia Mais 2 começou a semanas ser ou 3. intervencionada antes de Portugal. Eu acho é que E não ainda vale a chegou pena lá, negar, portanto, isso não pode ser desvalorizado. não vale a pena negar que isto foi uma boa notícia. Bom, devemos voltar a ela. Agora, estamos todos Mas podes eufóricos. continuar a dizer, É maravilhoso. claro, Não, estou mas fora. foi uma boa notícia. Pode ser mais uma oportunidade perdida. Ou seja, em vez de dia 23 de janeiro de 2013, de vez de ser um dia marcante, histórico, pode ser mais um dia de mais uma oportunidade perdida. Se Devemos calhar, dizer no já futuro. agora, se calhar sublinhar a metáfora do chimpanzé. Mas avança. Pronto. Já estamos na altura dos decretos e o Pedro Mexia decreta que se chateiem os artistas. Sim, porque a pessoa quer... Toda a queres que eu te gente, chateie? toda a gente quer ser imortalizada, não é? E uma maneira de imortalizar é constar numa obra imortal, como, por exemplo, um quadro. Digamos um quadro da Paula Rego. Um quadro da Paula Rego. Um quadro da Paula. Uma pessoa Por exemplo, este que estamos a ver agora. não é? Por exemplo, Exato. este quadro da Paula Rego, os quadros da Paula Rego têm muitas vezes figuras mais ou menos alegóricas ou Avareza. mitológicas. Este quadro, que se chama Avareza, tem Carlos Carreiras. Carlos Carreiras aparece... Presidente da Câmara de Cascais. Presidente da Câmara, este lá está, Carlos Carreiras e Carlos, Onde? e Carlos Carreiras. O Presidente da Câmara de Cascais... Onde que- está sediada a onde Casa está das Histórias. sediada a Casa das Histórias O Museu de Paula Rego. Museu Paula Rego, que tem tido uma série de discussões orçamentais, e Paula Rego pinta um quadro que se chama, por acaso, Avareza, e por acaso há É uma uma figura homenagem. reconhecível, e por acaso o Carlos Carreiras respondeu com uma graça, dizendo em primeiro lugar que o retrato o favorece, e que, etc. E dizendo que é bom que um político seja conhecido pela avareza, porque significa que o dinheiro não é dele, é dos contribuintes, e É tem um que ser. político austero. Mas eu achei uma maneira muito interessante, e nunca tinha pensado nisso, de uma pessoa se imortalizar. É chatear Irritar Paula tanto um Rego. artista Agora vamos começar aqui. que o artista faz o Dentro retrato da dele, obra. e é muito bom. Muito bom. O João Miguel Tavares decreta que se decrete, ou decreta um decreto para a Sim. RTP.
É um cadáver adiado, está ali. Que porcaria. A RTP, mais um Conselho de Ministros, mais uma vez, nada aconteceu. Supostamente vai haver uma reestruturação, mas não há decisão sobre aquilo. Uma grande vitória do CDS. Uma grande vitória do CDS. Mas não vai haver privatização nem concessão, nem... Sim. Mas uma grande derrota, eu acho, mais uma vez, do Vai país. haver reestruturação. Mais uma vez, este governo é assim, sacar dinheiro... Agora deixa-me fazer de Ricardo Araújo Pereira, e com razão. Sacar dinheirinho a reformadinhos, tirar-lhes o dinheiro para os medicamentos, porreiro. Agora, fazer alguma coisa em relação à RTP, isto dá muito trabalho. Bom, finalmente, o Ricardo Gostaste Araújo da minha Pereira interpretação decreta daquela pessoa? Não estava António Borges ao poder. Ao poder, sim. Eu não sei se ele está lá ou não. Atenção, é um decreto um bocado às escuras. Porque eu nunca percebi onde é que Então ele é está. como no Palácio de Belém, não é? É, exatamente. Nunca percebi se ele está ou não. Onde acontecem coisas às escuras. Eu ouvi dizer neste programa. Fala-se Ninguém disse isso. Não, não. Atenção, isso é... Fala-se. Cavaco Silva é tudo que a luz acesa. Eu disse na sombra. Ai, não era às escuras. Não é bem a mesma coisa, Carlos. Até porque para haver sombra tem de haver uma parte foco com luz, de não é? luz. Um foco de luz. Há focos de luz. Já António Borges. António Borges move-se, não sei em que... Se na sombra ou às Se na escuras. sombra às escuras, ou sim. Mas não Ou- concordas com o que ele disse? Que tem que acabar a austeridade? Não, eu decretos, pá, não se pode interrogar gostei, mas o colega de trabalho. é sempre aquele momento em que o governo está todo contente e tal, e aparece António Borges para estragar tudo. Sempre a com dizer o aquele, contrário. sim, com aquela Pronto. delicadeza. Fica concluída mais uma reunião da semana, 2 a 8 dias, à mesma hora. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.